Isso aí, galera, voltando mais uma vez para outro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre alguns elementos básicos de circuitos. Então a gente vai falar sobre fontes independentes, fontes dependentes, componentes básicos, rede e circuito, definições em redes e circuitos e alguns exercícios. Uma fonte independente é uma fonte que não depende de nenhum outro fator, a não ser o tempo. Por exemplo, uma fonte de tensão alternada, a nossa tomada, ela é uma fonte variante no tempo. Ela só depende do tempo, mas ela é uma fonte que fornece energia independente de algum outro fator do circuito. Ou seja, ela sempre vai estar fornecendo aqueles 127 volts eficazes ali na tomada, independente de outro fator do circuito que você vai conectar. Claro que algumas coisas podem acontecer no sentido de conectar uma carga muito alta, puxar uma corrente muito alta e aí ter uma queda de tensão, mas a questão é que aquela fonte está transmitindo 127 volts eficazes, independente do circuito que você vai conectar lá. Então essa é uma fonte independente. Então a gente tem uma fonte independente de tensão, no nosso caso a gente está falando de tensão contínua. Então a gente sempre vai falar de fontes de tensão constante, independente de qualquer outro fator. Então essa é uma fonte independente de tensão, a nossa bateria ou o nosso gerador é uma fonte independente de tensão. E a fonte independente de corrente é uma fonte que fornece corrente independente do circuito que você vai ligar lá. Ela sempre vai fornecer o mesmo tanto de corrente. As fontes dependentes são fontes que produzem tensão ou corrente dependentes de outros fatores do circuito. Por exemplo, você tem lá uma fonte de tensão que a tensão dela é 2 vezes maior a tensão que tem lá no outro componente. Então ela é uma fonte dependente. Dependente do componente ser por lá, de como o circuito vai funcionar, ela vai gerar uma determinada tensão. Então a gente representa por esse losango a fonte dependente. E a fonte dependente de corrente é a mesma coisa. A corrente que ela vai gerar é dependente de algum outro fator do circuito. Existem alguns componentes básicos que a gente vai tratar. O primeiro é o resistor, outro indutor, o capacitor. Os componentes passivos são os componentes que apenas consomem a potência do sistema, consomem energia. Eles não fornecem energia para o sistema. Então, o resistor ele transforma a energia que ele recebe em calor. O capacitor transforma a energia que ele recebe em campo elétrico. E o indutor transforma a energia que ele recebe em campo magnético. Esses componentes são passivos. Componentes ativos são componentes que fornecem energia para o sistema. Por exemplo, a fonte é um componente ativo. Então, a gente tem esses componentes básicos. A gente vai trabalhar com eles. O símbolo do resistor é o R, do indutor é o L e do capacitor é o C. A rede é a interconexão de 2 ou mais elementos do circuito. Se você pegar esses componentes básicos aí, fontes e resistores e indutores, e conectar eles juntos, a gente tem uma rede. Se a gente não formar um caminho fechado, a gente não tem um circuito, a gente ainda tem uma rede. E é o que a gente vai falar aqui agora. O circuito é quando a rede se fecha. Quando existe um caminho fechado, a rede é chamada de circuito. Então, o circuito é uma rede, mas nem toda rede é um circuito. Então, algumas definições em redes e circuitos. O nó é uma reunião dos pontos que têm conexão comum e que estão no mesmo potencial. Ou seja, se eu pego junto 2 componentes aqui no mesmo ponto, esse ponto é uma interconexão de componentes que tem o mesmo potencial. Então, esse é um nó. Então, nessa imagem que a gente tem aí, a gente tem 4 nós. Tem o nó 0, que abrange não somente o ponto 0, mas toda aquela linha que tem o mesmo potencial. Tem o nó 1, que também tem o mesmo potencial, o nó 2 e o nó 3. São pontos de mesmo potencial. O laço é um caminho fechado formado quando partimos de um nó e passamos por outros elementos do circuito ou até por outros nós, retornando ao nó inicial sem passar pelo mesmo nó 2 vezes. Então é meio complicado de entender isso, mas a questão é muito simples. Um laço é como se fosse um circuito que a gente começa de um ponto, faz uma volta e volta nele. Se a gente volta nesse ponto, sem passar 2 vezes pelo mesmo ponto, ou passar por aqui de novo, a gente tem um laço. Às vezes vai ser complicado de entender isso, mas a gente vai ver que é um pouco mais intuitivo cada vez que a gente vai passando o tempo aí estudando. Uma malha é um laço, ou seja, um caminho que a gente faz no circuito, sem passar pelo mesmo nó 2 vezes, passando pelos elementos do circuito, sem que exista nós interconectados no meio. Ou seja, você pega lá um laço, o laço 1, que a gente mostrou anteriormente.
ela é uma malha, porque você começa de um ponto, você dá a volta, passa e volta para aquele mesmo ponto. Ele é um laço. E nenhum dos nós dele estão interconectados. Não existe uma interconexão entre eles dentro do laço. Então você pega o laço 2, você tem aí um nó, que ou você tem um laço que vai do nó 0, passa pelo nó 3, ou se você for pelo outro lado, passa pelo nó 1, nó 2, nó 3. Só que no circuito, entre o nó 2 e o nó 0, tem um resistor ali no meio. Então esse laço não é uma malha. Por quê? Porque existem dois nós que no circuito estão interconectados. E a gente não pode permitir isso. Então, se a gente for parar para pensar, a malha é um laço sem que haja 3 caminhos possíveis para se chegar no mesmo nó do circuito. Difícil de entender isso, mas vamos entender. Então a gente tem lá o nosso laço que a gente pegou. Se a gente partir do nó 0, vamos lá, 0, 1, eu quero chegar no nó 2. Então passei do 0, 1, 2, cheguei no nó 2. Qual que é o outro caminho? Ir pelo outro lado. 0, 3, 2, beleza. Agora eu vou ver no circuito. No circuito existe algum outro caminho para eu chegar nesse nó? No caso existe. Eu passo pelo resistor de um ohm ali, de 0 para o 2 direto. Então, esse laço que eu escolhi anteriormente não é um laço, porque no circuito tem um nó interconectado, tem uma terceira possibilidade para eu chegar nesse mesmo ponto que eu quero chegar. O ramo é um caminho entre dois nós, passando ou não por outros nós, nos quais a corrente não se divide. Ou seja, vamos lá, se eu pegar do nó 0 para o nó 1, eu tenho um ramo? Tenho um ramo, porque eu fui de um nó para o outro, e nesse meio eu não passei por nenhum nó em que a corrente se divide. Do nó 0 para o nó 2, eu tenho um ramo? Tenho um ramo, porque eu passei pelo nó 1, mas no nó 1 a corrente não se divide, então eu tenho um ramo. Agora, se eu quero do nó 0 para o nó 3, indo no sentido 0, 1, 2, 3, eu vou lá, 0, 1, 1, 2, 2, 3. Tem um ramo? Não tem um ramo. Por quê? Porque até chegar no 3, a gente passou pelo nó 2, e no nó 2 a corrente se divide, então a gente não tem um ramo. Do nó 0 para o nó 2, tem um ramo? Tem. Interconexão de dois nós, sem que haja nenhum nó no meio onde a corrente se divide. O terra é um ponto de referência do circuito. Se você vai fazer uma medição no circuito, você precisa definir referente ao que você vai estar medindo. Por exemplo, se eu pegar minha ponta de prova lá do meu multímetro, ponta vermelha e ponta preta, coloco a ponta preta num lugar e vou medindo com a ponta vermelha vários outros pontos do circuito, eu vou ter medido várias tensões referentes àquele ponto. Então, o terra, geralmente, a gente define como sendo um ponto comum, mais comumente o negativo da fonte. Onde tem o negativo da fonte, onde todos os componentes se interconectam e voltam para o negativo da fonte. Geralmente esse é o potencial terra, porque é adotado o potencial zero como referência, mas costumeiramente é o potencial sempre zero, que é o potencial de referência. Então a gente mede tudo que a gente mede no circuito com relação ao potencial zero, porque a gente vai ter a tensão entre os dois pontos, entre o ponto de potencial e o ponto zero. E a tensão que a gente mede é a própria tensão do componente que eu quero medir. Então agora um exercício aí, a gente tem que identificar o número de fontes dependentes, componentes básicos, nós, laços e malhas desse circuito aí. Então a gente vê já de cara que tem 3 fontes dependentes, não tem nenhuma fonte independente, tem 6 componentes básicos do circuito, são 6 resistores, e o que vai pegar é o nó, o laço e a malha do circuito. Para descobrir esses vai ser um pouco mais complicado. Então fica aí, a resposta está aqui. Pode ser que a gente mesmo tenha errado na resolução do circuito, então se você perceber que tem algo a mais, manda um e-mail para a gente, no e-mail que a gente disponibiliza aí, para você entrar em contato com a gente. Se você tem alguma dúvida de como resolve esse problema, fale com a gente. E é isso aí.